Trabalhava na CTI e era um lugar aprazível, um lugar de excursão, aquela represa, aquela água caindo. Era um lugar de passeio, a gente ia na usina da CTI para fazer piquenique, para passear, era gostoso. O projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, promoveu no sábado, 14 de dezembro às 14 horas, no Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba, em Taubaté, a exibição do documentário A Maior Indústria do Século XX, Conheça a História da CTI, idealizado pela Rever Produções, com direção de Vanessa Toledo, produção de Ana Meirelles e montagem de Bruno Urzua. A Companhia Taubaté Industrial, a CTI, é um marco da industrialização no Vale do Paraíba e no Brasil no século passado. Foi considerada a maior indústria têxtil da América Latina. Meu tio, avô, foi o fundador. No início do século XX, a Companhia Taubaté Industrial contava com um maquinário moderno e ampla produção. A fábrica de Félix Guizar não apenas industrializou a cidade de Taubaté, marcada por uma economia baseada no café, como também mudou o rumo da cidade. O filme é episódio integrante da segunda temporada da série documental Revendo Taubaté, que tem incentivo da Lei Paulo Gustavo Municipal, que tem como objetivo resgatar e preservar a memória da cidade mais antiga do Vale do Paraíba, localizada no interior de São Paulo, cujo aniversário de 379 anos de existência foi no dia 5 de dezembro. O projeto SIC tem fomento da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria de Cultura, Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, Ministério da Cultura e Governo Federal. Após a projeção, foi realizado um debate com o diretor cinematográfico Bruno Urzua e o público, com mediação do produtor executivo do SIC, André Ferreira. Bom, gente, aí terminamos a exibição aí da série documental, né, CTI, o nome da série é A Maior Indústria no Século XX, Conheça a História da CTI, da Rever Produções, e agora nós estamos aqui com o Bruno Urzua, cineasta, produtor cinematográfico e tantas outras atribuições, né, Bruno? Ligado ao audiovisual, montador também aí do filme, para a gente poder bater um papo, né, sobre essa produção. Eu queria saber, para a gente começar, como que foi essa escolha, né, aí da CTI, como foi esse processo de pensar em falar sobre esse patrimônio histórico, né, da nossa cidade aí, que marcou, como diz o próprio título, o século XX, né? Na verdade ela foi inaugurada no século XIX, né, mas o século XX é que é o apogeu, né, e a decadência da CTI também, né? Como que foi esse processo? Bom, primeiramente, obrigado Telecidade por abrir a porta pra gente. Telecidade que hoje acho que deve ser a maior geradora de conteúdo sobre Taubaté. Acho que hoje talvez o que mais tem arquivo de Taubaté. É muito legal estar presente aqui. O Revendo Taubaté, a gente está na segunda temporada, a gente conseguiu, pela Lei Paulo Gustavo também, a segunda temporada. E a primeira temporada nós fizemos pela Rever Produções, eu e a Vanessa somente, né, a Vanessa Toledo. E na primeira temporada a gente escolheu locais de Taubaté que estavam mais acessíveis a gente, fosse mais rápido, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha equipamento, acho que a gente tinha tempo só. E aí a gente conheceu algumas pessoas que foi mais fácil para a gente chegar nos locais. Então a gente conheceu primeiro sobre Edito Galvão, Santa Terezinha, e saber tudo sobre Santa Terezinha, fizemos sobre Santa Terezinha, e aí a partir dele a gente foi conhecendo outras pessoas que levaram a gente até outros locais. Da CTI foi um local que a gente estava de olho, a gente sabia que tinha uma história linda e muito complexa, só que a gente não tinha como galgar muita coisa por causa da falta de pessoas, por causa de... Né? E a gente deixou, falou, vamos, quem sabe mais pra frente. E aí agora com o Paulo Gustavo que a gente conseguiu, a gente teve uma equipe de pesquisa que foi encabeçada pela professora Raquel,
doutora Raquel Abdala, e o professor André, e mais 2 alunas da história que participaram, a Marina e a... Desculpa, esqueci o nome dela, tô branco. Mas fizeram toda a parte de pesquisa, elas foram até os museus e conversaram com algumas pessoas, então a gente teve acesso a essa história. E a gente descobriu então que, na verdade, a CTI foi que botou Taubaté em jogo, assim, né? Taubaté, até então, era só mais uma cidade que, claro que possui importância, mas a CTI deu um crescimento muito grande nela. E a gente viu que era uma história que tudo girava em torno da CTI na época. E aí a gente ficou encantado. E a gente falou, então vamos atrás. Até que a gente conheceu o seu José Eugênio, né, o sobrinho neto do Félix Izard. E aí no primeiro papo com ele a gente já viu que realmente foi uma das histórias mais legais que a gente ouviu. E aí a gente chegou e foi. Muito se fala, muito se estuda sobre essa questão industrial e econômica da CTI, né? Mas a CTI, como você se destacaram no trabalho aí, ela vai muito além, né? Ela extrapola esses limites, né? Porque a gente descobriu que não era só a indústria, né? O pai patrão, como é falado no documentário, ele deu muita oportunidade para as famílias taubatianas. Então, assim, fora o trabalho, você tinha toda a parte social, né? Quer dizer, ele implantou a PLR, que hoje é lei. Exatamente. Então, ele foi pioneiro em um monte de coisa, né? E, inclusive nessa parte de pensar nos funcionários, assim, muito além do que se pensava na época. E tanto que saiu de Taubaté foi pro Ubatuba. Isso é uma coisa mais legal que a gente ouviu, que o cara tinha uma colônia de férias no Ubatuba, assim, só para os funcionários e familiares, né? Então é isso, acho que a visão que ele tinha, apesar dele ter se inspirado lá no documento do Papa, né, mas talvez nem o Papa pensasse tão grande assim, acho que ele foi muito além do que o Papa falava ali. Então acho que é isso, cara de visão e que muita coisa hoje não deveria existir nas fábricas, né, na indústria toda. Bom, na nossa área do audiovisual, ele também acho que contribuiu, né? Teve acho que uma época, mas agora trabalhou na CTI, fez animação no CTI, pelo menos apresentação teatral, né? Eu sei da ficha dele, eu não sei o que ele fez da parte audiovisual dele, eu sei que ele trabalhou lá. Quer dizer, já tem um desafio aí sobre o Mazzaropi na CTI, né? Bom, a gente abre aqui sempre para bate-papo, para conversar, né? E a gente vai começar. Silvana pediu primeiro ali, Silvana... A produção é da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. Eu fiquei extremamente emocionada, não só pelo que a Claudinha falou. Eu fui mentora do programa Metra, e que trazia esse resgate às crianças na escola. Por isso que eu vejo a importância disso. Eu sou psicóloga e sou conselheira tutelar da criança. E eu vejo quanto hoje de perdas significativas eles estão tendo. Meu pai trabalhava na CTI. Uma das ruas que apareceu ali é a rua que eu morava, né? Meus 15 anos foi no clube CTI. Eu estudei na escola CTI, onde posteriormente iniciei um projeto social chamado A Metra, que durou 26 anos, na antiga escola CTI, né? E fiquei assim admirada, além de emocionada, com toda essa história que eu, né, já bem adulta, não sabia de nada, e o quanto a gente deixa nossas riquezas irem sendo corroídas pelo tempo, né? As novas gerações não sabem nada disso, enfim. E uma coisa que me lembrou ali, altamente significativa para registro, é que teve um período que, junto com o historiador Argolo, não lembro o primeiro nome dele, a gente decidiu restaurar 50 monumentos da cidade. Descobrimos na Câmara Municipal 3 projetos de 3 que não tinham sido montados e fizemos esse trabalho. E quando a gente foi na Praça CTI, antiga Praça da Estrela,
o busto do Félix Guizar não estava lá. Roubaram, o que aconteceu? E a gente encontrou esse busto jogado num monte de tralhas guardadas dentro do Departamento de Obras Públicas da Prefeitura de Taubaté. E foi o programa Metra, com crianças e adolescentes em oficinas profissionalizantes, que resgatou esse monumento que hoje está lá de volta. Então, assim, eu fiquei emocionada desde ver a rua da minha casa, o clube, que hoje é um total abandono, né? Ele está como guardião de materiais inservíveis da prefeitura, uma perda gigante. E a minha questão é essa: como que esse projeto lindo, essa história belíssima, né? Poderia ser desenvolvido um projeto que chegue às nossas crianças e adolescentes, quase que obrigatoriamente, né? Onde eles pudessem fazer maquetes, expressões, poesias, sei lá o quê, mas que captasse alguma coisa dessa história valorosa. Legal, Silvana, obrigado. Parabéns pelo trabalho com a Metra, da Metra é incrível. Nossa filha fez parte da Metra por 2 anos, foi muito legal acompanhar o processo dela lá. Então, a professora Raquel, ela tem um trabalho pela Unital, que é um trabalho de patrimônio, que ela passa para algumas escolas. Somente algumas escolas que abraçaram. Eu não sei se foi determinado o número certo, o número máximo, ou se, enfim. Mas eu sei que esse trabalho, ela pula de escola em escola sobre o patrimônio, sobre a preservação do patrimônio. E aí ela passa esses documentários para as pessoas, para as crianças. Tá? Então, e a gente vê que a criançada acha legal, sabe? O resultado que a gente viu da criançada se interessando por isso é de pensar que deveria mesmo ter material para todas as escolas, isso, né? Sim, eu imagino até que podia ser alguma coisa. Eu tenho alguns trabalhos junto com a Faculdade de Psicologia, né, enquanto estágio e tal. Eu imagino que pudesse ser alguma coisa dividido por faixa etária, né, e transformar toda essa vivência em alguma coisa lúdica, a nível de adolescente, alguma coisa de dinâmica de grupo, onde eles pudessem ter um interesse de só assistir sentado e tal, talvez não chame muita atenção, mas que tivéssemos em volta disso tudo alguma coisa mais dinâmica para que eles tivessem esse ganho. Dá para expandir para muitos lugares, né? Sim. Inclusive, assim, infelizmente a gente não conseguiu concluir o que a gente queria fazer, que era apresentar o documentário da Imaculada que a gente fez e levar alguém da Imaculada, né? A Dona Luísa lá, ela ia com a gente. Então, uma senhora que tem muitos anos, vocês sabem a idade? 95 anos de idade, e a memória dela é melhor que a minha. Então, é legal, você imagina, a criançada assiste aquilo lá e fala, nossa, mas faz o folclore. Ela que começou. Então, assim, a gente queria muito também, em contrapartida, fazer isso, mas acabou não rolando. Mas seria muito interessante, sim, um projeto onde você tem você abre, né? Você não coloca só o filme, você coloca o filme, coloca alguém que fez parte disso para falar sobre, né? E aí você tem as dinâmicas que podem ser feitas, dividida por faixa etária, legal também. E é o que você falou, você muita coisa que você não sabia, e você fez parte dessa história, e muita coisa que você não sabia. Sim. E realmente, hoje a gente passa por esses lugares, assim, sei lá, chuto que 95% dos taubatianos não sabem a maioria das histórias dos locais daqui, né? Além, eu acho que uma das coisas que também me chamou muita atenção foi a moral e a religiosidade do patrão, né? E o quanto isso o quanto isso deveria ser modelo hoje, e precisaria ser modelo, que ele enriquece, mas ele proporciona aos empregados tudo isso que a gente viu. E o quanto a gente vê que isso está faltando hoje, né? E ele adere por fé, temeroso talvez, mas ele consegue ter uma forma de empregar as pessoas, que é tudo que o nosso país precisa. Se a gente falar aqui em Taubaté, a gente vê várias situações onde gestores não têm essa consideração com a sua equipe. E por conta disso, muita coisa em muitos setores não funcionam, né? Eu falo isso de carteirinha de pessoa aposentada da prefeitura,
eu continuo trabalhando, né? Mas e vi e falo assim com certeza de que isso seria um dado muito importante. Tudo bem que hoje tem leis que determinam e garantem, né? E que lindo o exemplo dele, de que não precisavam ter essas leis. Ele foi lá e fez. E o quanto a história dele poderia ser modelo, né, para muita gente. Quando você tem uma lei te obrigando, parece que você faz meio que, você tem que fazer então. Sim. Ele vai fazer porque, Sim. putz, legal, os funcionários são seres humanos também. Angelical. Não é só mais só um cifrãozinho ali que vai entrar mais por causa dele. Sim. E realmente, acho que é isso. Então, sim, é legal pensar nas crianças para aprender tudo isso e crescer como um taubatiano que sabe por onde está andando, né? Quem sabe a gente consegue juntar forças aí de todos nós aí, né? Que trabalha na audiovisual aí para fazer um projeto grande desse. É um projeto que dá para ir, além, né? A gente pode tomar forças, né? Com certeza. Seu Celso. Então, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Tem algum tempo que eu faço parte aqui do Cine Clube e venho interagindo aqui com o pessoal eu sou aqui de Taubaté Novo, nascido e criado, desde que me conheço por gente, sou cinéfilo, pesquiso desde a invenção, né, do cinema no final do século XIX e até hoje. Satisfação enorme em conhecer o Bruno. Você nem faz ideia as informações, né, que você transmitiu aqui hoje, porque apesar de pesquisador, muita coisa para mim hoje aí é inédito, né? Aí foi citado antes aí sobre Mazzaropi, eu algum tempo atrás eu consegui levantar um documento que comprova que ele trabalhou na CTI de Tecelão, cara. Mais um marco aí, né? Mas a minha questão para você é a seguinte: como que despertou esse seu interesse pelo cinema, documentário, filmes, enfim, já começa assim na sua infância ou não, né? É um prazer conhecer o senhor, viu? Bom, não é um amor de infância, não. Falar bem a verdade, não é. Na minha juventude, pra frente, eu comecei a brincar com câmerazinha, mas eu já era jovem, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, brincando, assim, fazendo minhas coisinhas, sabe? E pra escola fazer o trabalho, fazer de vídeo, todo mundo fazia cartaz e PowerPoint, eu fazia vídeo, tinha que fazer vídeo, assim, porque era diferente, era engraçado, todo mundo gostava. Aí eu comecei a entrar nesse mundo. Aí eu descobri que o meu avô Carlos Matos de Carvalho, cidadão taubatiano, que pesquisou muito de Taubaté também, ele fez um filme aqui em Taubaté, ele produziu um filme aqui em Taubaté, que era sobre a Breganha, contava até São Luís Paraitinga, e aí quando eu descobri isso, eu falei, nossa, mas por quê? Ele não tinha nada a ver dessa área. E aí comecei a pesquisar e fui ver que era um hobby para ele. E aí ele trabalhou junto com o Gilberto Martins, com o Viola, da Imaculada. Me fugiu o nome do filme agora. Era um filme do Viola, que ele fazia na Breganha e ia parar lá em São Luís do Paraitinga. Fez parte do Ciranda Folclórica. Ciranda Folclórica. E meu avô entrou de produtor nesse daí e não me lembrando o nome das pessoas aqui, minha cabeça hoje está boa. É o artesão Zé Demétrio. Demétrio também era um grande amigo da família. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, que legal. Então, acho que vou tentar seguir um pouco desse caminho. E aí, na primeira vez que a gente começou a gravar sobre Taubaté, eu ia conhecendo as pessoas, e as pessoas mais velhas, eu acabava de fazer tudo, tinha escuta aqui, você conheceu o Carlos Matos? Eu conheci, seu Carlos ajudou. Então,
A partir do que o São Carlos deixou aqui, que foi... Ele deixou um pouquinho de cada assim, dele em alguns lugares de Taubaté. E isso me encantou muito. E aí acho que daí veio meu interesse, que é seguir um pouco do que ele já fazia, que era, sei lá, deixar uma ajuda para os lugares se manterem, sabe? E essa é a minha forma de ajudar, cobrir um pouco da história. E aí foi isso. E aí estamos aí, conhecendo um monte de gente legal, pessoas que só agregam assim, nosso conhecimento. Muito bom. Obrigado, César. Claudinha. Euzinho. Se filma. Bruno, um prazer ter um trabalho seu aqui, né, no nosso coletivo de cinema da cidade e no Cineclube Coronel Pituba. A gente já se conhece há bastante tempo, a gente já conhece o trabalho um do outro há bastante tempo e eu acho muito bacana as pessoas se interessarem pela memória do lugar onde vivem, onde nasceram. A gente também faz isso, a gente sabe tanto que é importante e a gente queria ter mais gente fazendo isso, porque por mais que tudo que a gente já fuçou da história de Taubaté, a gente não chegou nem no 0,5%. Não é uma cidade com 379 anos, quase 380, tem muito mais coisa e a gente tem até dificuldade de procurar, porque a gente deve a mais um, né, Félix, né, o Guizar Filho, o começo da juntada de acervo, né? Então a gente deve ao Félix Guizar Filho o interesse por documentos cartoriais, por ir atrás da história, das memórias, de documento de cemitério, documentos das famílias. Se hoje a gente tem um arquivo histórico, começou com ele, né, e um grupo seleto de pessoas, e é a nossa fonte de pesquisa hoje. E eu queria contribuir, além de me apaixonei, a gente tem um olho no visual, né, enfim, a gente sabe que a história que eles contaram lindamente é importantíssima, mas o olharzinho no visual, eu gostei muito de ter sido um documentário feito mais de 70% com imagens aéreas. Adorei isso. Você só usou os depoimentos, né, aqui, e o restante tudo imagem aérea. Gostei muito disso. Gostei muito, porque você está mostrando para o taubatiano imagens que ele não veria em outro lugar, tá? E uma coisa muito bacana também, você explorou as imagens de arquivo, fotos antigas e tal, bacanas, mas você mostrou o inusitado. Mostrou coisas que as pessoas não iriam achar em lugar nenhum, porque foi feito por você. Isso é muito legal, eu acho que contribui bastante com o arquivo histórico municipal. E duas curiosidades, né? Você falou do Mazzaropi, né? Que não tinha mais ou menos... O Mazzaropi é o seguinte, ele trabalhou como tecelão, né? na CTI, sim, e ele pegou um período importante da nossa história, ele pegou a época da Revolução de 32. E quando a força pública trouxe alguns soldados de fato, mas garimpou nas regiões, aí, buscando até trabalhadores rurais para entrar na Revolução de 32, eles tinham que ficar acampados. E o Félix, ele tinha um bom relacionamento com os militares da época, e ele cedeu um prédio que era dele ali na 9 de julho, que hoje é a concessionária da Renault, que era um lugar onde ele guardava estoque de materiais e tal. Ele cedeu ali para ser um lugar de acantonamento, um lugar para os soldados ficarem, receberem as cartas, trocar de roupa, dormir, porque era feito um revezamento, uma galera ia para o fronte, uma galera descansava. E tinha que, era triste, era entediante, muitos viam os colegas morrendo e etc. Então o Félix teve a ideia de pedir para o Amácio, funcionário dele, que ele já sabia que era humorista, que vinha de família circense e tal, ir divertir os soldados. Então, uma das passagens do Mazzaropi com a Revolução de 32, com a CTI, foi que, a pedido do Guizar, né, do chefe dele, do Félix, ele ir com tapeada, divertir, fazer stand-up, né, que hoje é stand-up, é moda, é novo, né, novo não, já existia, mas enfim, fazer stand-up. Então essa é uma passagem do Mazzaropi, é uma passagem, né, que a gente consegue ver que até nisso ele pensou, né? Você vê que coisa bacana.
E tem uma série de curiosidades a respeito. E nessa mudança da Nova América, né, da empresa para a Nova América, quando a Nova América foi embora, eles jogaram fora alguns documentos, principalmente de contabilidade, originais. E por um acaso, um dia desse, eu estava gravando lá na CTI e achei uma papelada jogada fora. Juntei tudo e trouxe. Eu tenho alguns documentos originais da CTI aqui, quando você precisar, principalmente de lista de funcionários, folha de pagamento, que era feito datilografado. Eu tenho uns documentos originais aí. Eles usavam a logomarca da CTI, mas tinha o login Nova América também. Então tem alguns documentos que a Nova América herdou, né, de tudo o que tinha sido a CTI antes, e ficou de posse dela. Quando ela faliu, ela jogou fora. Então, inclusive tem planta original, tem umas coisas interessantes, e assim, essas coisas são para ser compartilhadas. Quando precisar, tá aí, tá guardado, tá à disposição. Obrigado. Era isso. Obrigado, cara. Obrigado, legal. E falando do começo que você falou, do Taubaté vista de cima, né? A gente pensou nisso também. A Vanessa, que é a nossa pilota de drone, agora, ela dirigiu esses filmes aí, dessa temporada. E aí a gente bateu muito na martela do drone. Vamos mostrar, porque de cima realmente pouca gente, né? Você tem as imagens de drone aí que aparecem na internet, você tem da CTI do prédio, da CTI ou do Cristo, que mas quando você joga mais para cima e você consegue ver todo o entorno também do lugar, é muito interessante, né? Na Imaculada, a gente fez uma imagem, quando eu fui editar, eu falei, que imagem linda. Ela pegou a rua toda, a extensão da rua e foi até chegar na Dutra, assim, você vai ver que é maravilhoso. E é isso, créditos à Vanessa, minha sócia da Rever Produções. E é isso, da CTI, mais um pontinho positivo aí pro Félix na guerra, né? Legal, legal, obrigado pela informação. Eu quero saber o que ficou de fora ainda, né? Porque depois que a gente termina, sempre acaba ficando coisas de fora, né? E que informações novas também você adquiriu que de repente tem vontade de fazer uma segunda temporada, até revendo, né? Fazendo trocadilho aí, esses próprios trabalhos, esses próprios patrimônios que já foram aí mostrados. Eu sei que você tem uma lista aí de outros, né? Que ainda estão, não é nem esperando, estão gritando para que sejam registrados também. Né? Inclusive tem uma que está caindo. Tomara que não caia. Então, esse lance de rever o que nós já revimos, foi uma conversa que eu tive com a Van lá em 2018. Falei, vamos fazer esse material, vamos só conversar com essas pessoas, se aparecer coisa nova, não tem nada que impeça a gente de fazer contando coisa nova, ou corrigindo, né? Porque sempre vai ter uma pessoa que vai aparecer e falar, na verdade, não foi bem assim. E até nessa temporada a gente teve um grupo de pesquisa, já teve informação no YouTube, gente comentando, falando, olha, na verdade, isso que você falou não é verdade. Puxa vida, mas veio do cara da família dele, não. Então, assim, a gente com certeza está aberto aí pra gente, mais pra frente, revisitar esse material de todos os episódios que a gente fez lá de trás da primeira temporada, desse agora, e atualizar, né? Acho que é importante, até para o pessoal que começa assistindo não ter informação errada e espalhar fake news. Eu ia falar, o meu comentário talvez nem é tão dentro do contexto, mas assim, eu gosto muito quando o professor fala que ele jovem foi lá brigar para que não se perdesse o prédio e tudo mais. E a gente está falando de anos atrás. Mas tem uma referência atual, né? Que numa das mudanças das gestões, uma das sedes do Ametra, né, a sede de número 2, que tem o nome do meu pai, que foi o primeiro professor, enfim, eu não sei porque cargas d'água quem assumiu e eu não quis saber quem foi, jogou todas as fotos do programa Ametra, projetos, jogou fora. E junto com esse jogar fora, jogou a foto do patrono também. E aí um funcionário levou, guardou e me disse, está comigo, né? E aí eu
fiquei assim em choque. Como assim, gente? Né? Não se briga com política, com história, não se mescla isso, né? E aí, recentemente, no início desse mês, uma diretora fantástica, Juliana, que hoje dirige a escola, ali, o Debrando Rocha, me ligou e falou assim, eu quero essa foto aqui. Eu quero que as minhas crianças conheçam essa história, né? E quero que você venha aqui. Então, assim, o reverso da medalha, enquanto tem algum totalmente sem cultura, que deixa tudo a perder, esse professor que briga para que lá seja que a CTI seja a faculdade, né, e que consegue isso que ganho ele teve. Então eu faço uma menção a essa diretora aqui, que ela pediu que fosse, né, levei meus irmãos, contamos a história, cantamos com as crianças, e foi assim, extremamente emocionante. E a diferença de que quando um lida e deixa tudo se perder, que bom que tem alguém que tem essa visão de resgate, da importância das pessoas que não estão aqui mais, mas que continuam sendo entes de luz. Não há dúvida, né, Félix Guizar, como citamos, da bondade dele, né, e dos patronos que não foram eleitos patronos porque o nome é bonito, mas porque tem uma história. Isso aí. A gente entrevistou o André Bazanella, que é do IFAM, e aí a gente questionou para ele sobre o patrimônio. O que é o patrimônio, né, do seu olhar? E aí ele falou, cara, é você manter vivo não só os locais físicos, mas as pessoas que mexeram aqui. Quem que colocou isso aqui? Sim. Quem que fez aquele cortezinho ali? Se você tira isso, você mata eles. Né? E não, eles têm que ser, eles são imortais, eles têm que estar ali. É a história deles, todo o esforço que eles tiveram. Né? E é isso. É manter vivo não só o local, mas todo mundo que fez parte disso. Isso é bem legal. Selma, tá quietinha aí, Selma? Pô, tem muita informação, eu não sabia de tudo isso não. Muito bom. Eu não precisava, mas gostaria muito de parabenizar a Claudinha, que realmente tem maior história, maior arquivo das histórias de Taubaté. Já vi Claudinha arrastando no chão, numa moto ao contrário, subindo no morro, embaixo de pedra. Além de ter amizade, tem um carinho imenso por ela e da dignidade do trabalho dela, que em muitas situações ela não recebeu para estar. Ela estava ali simplesmente, e eu não preciso puxar o saco dela, ela sabe disso, né? Dela e da equipe que ela compõe. E parabenizar você também, porque eu sei que para trazer essas informações não foi fácil. Vi aí o médico, né, Dr. Paulo, maravilhoso, e é assim. De pessoas assim que a gente precisa, né? Parabéns. Obrigado. E siga os seus elogios à Claudinha, todo o pessoal da TV Cidade aqui, que eu sei que é um patrimônio de Taubaté, a TV Cidade, né? Se tornou um patrimônio de Taubaté. Não para a gente encerrar, como a Silvana falou, aonde que as pessoas podem ter acesso aos trabalhos, as redes sociais? Vocês também estão promovendo encontros na comunidade. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse processo aí da LPG, né? E os resultados que vão além aí do trabalho da CTI, né? Então, esse material a gente exibiu, a gente fez exibição pública de todos os episódios. Fizemos em algumas escolas públicas, fizemos em escolas particulares, fizemos em universidade, e ela está à disposição para quem quiser. Então, assim, hoje você encontra todos os episódios no YouTube, youtube.com/Rever Produções. Se procura por Rever Produções ou Rever no Taubaté, você encontra esses dois termos. Se quiser para a escola, conversa com a gente consegue de repente ir lá, levar alguém para falar. A gente tem uma galera muito bacana com a gente que já fez isso, topa fazer isso assim, na maior boa vontade. O Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba encontra-se localizado à Rua Taviano da Costa Vieira, número 15, esquina com a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 540, no centro de Taubaté.
Acesse as nossas redes sociais para conhecer melhor o nosso trabalho.